Vamos continuar a nossa aula de tipos de ação de fármacos em receptores. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho da afinidade do fármaco pelo receptor. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Fábio Michelotto, mais uma aula do canal Sinapses. E nessa aula, ainda continuando a falar dos tipos de ação de fármacos em receptores, a gente vai falar um pouquinho sobre a afinidade do receptor. Mas para essa aula tem uma condição, só vou começar ela depois que você clicar no botão do joinha e depois que você se inscrever no canal. Dá uma força pra gente, a gente sempre agradece ao apoio que vocês dão. Então vamos lá. O que é essa equação com esse gráfico aqui muito louco? Espera aí que você já vai entender. Olha só, pessoal. Se você tem um fármaco, ele tem que estar ligado no seu sistema receptor, não é isso? Para produzir efeito, o fármaco tem que se ligar no seu receptor. Então, olha só que interessante isso aqui. Vamos chamar o fármaco de ligante. Por que a gente vai chamar o fármaco de ligante? Porque o ligante se liga no receptor. Quando você tem um fármaco em contato com os receptores, ou na biofase ali em contato com os receptores, você vai ter duas situações. Você vai ter a situação onde o ligante não está ligado ao receptor, o fármaco não está ligado ao receptor, e você tem a situação onde o fármaco está ligado ao receptor, correto? Bom, nós dizemos que existem duas constantes. Quais são essas constantes? São as constantes de associação, que a gente chama de K1, que é a que faz o ligante se ligar ao receptor, e a constante de dissociação, que nós chamamos de K-1. Constante de dissociação, ela vai dizer para nós a velocidade com que o fármaco ele se desliga do receptor. Se você tiver uma constante de associação K1 maior que a constante de dissociação, então você vai ter uma tendência a mais ligantes se ligarem ao receptor. E quanto maior for K-1 em relação a K1, maior a probabilidade do ligante se dissociar do receptor. Deu para entender, pessoal? Bom, então quando a gente quer falar em afinidade, quanto maior K1, maior a afinidade de um fármaco pelo seu receptor. E quanto menor K1 e maior K-1, menor a afinidade do fármaco pelo receptor. E aí, então, eu vou voltar naquele slide dos agonistas e dos antagonistas para você ver um negócio. Lembra que eu disse para você que os agonistas podem ser classificados em agonista pleno, parcial, alostérico ou alotrópico? Vamos falar aqui exclusivamente do agonista pleno. Agonista pleno é aquele agonista que tem uma constante de associação K1 alta e ele tem grande afinidade pelo seu receptor. E ele consegue ativar o receptor. Além dele ter a constante de associação alta, grande afinidade, ele também tem eficácia, ou seja, ele consegue ativar o receptor. E o agonista parcial, ele tem uma constante de associação K1, mas ele não tem tanta capacidade de ativar o receptor. Por isso ele não consegue aquela resposta grande. O agonista alostérico ou alotrópico, ele não se liga no mesmo sítio do mediador endógeno principal. E o agonista inverso? O agonista inverso é aquele que vai produzir uma resposta inversa ao agonista pleno. Como assim? Imagina então que um agonista pleno ele faça um determinado músculo contrair. O agonista inverso, quando ele se liga naquele receptor, ele faz o músculo relaxar. É exatamente isso, pessoal. Se você pegar o gráfico, o que vai acontecer? Ele vai estar negativo. Deu para entender? Já em relação aos antagonistas, quanto maior a afinidade de um antagonista pelo seu receptor, maior o tempo que ele vai ficar ocupando o receptor. Exatamente, pessoal. Antagonista tem afinidade pelo receptor tal qual o agonista. Só que o antagonista reversível, ele tem uma constante de associação K1 menor que a constante de dissociação K-1. E o antagonista irreversível é aquele que tem a constante de associação K1 maior do que a constante de dissociação K-1. Ou seja, ele fica mais tempo
ocupando o receptor. Então, um antagonista competitivo reversível, ele costuma ocupar o receptor por milésimos de segundo, 2, 3, 4 milésimos de segundo ali. Já o antagonista irreversível, ele ocupa o receptor por uma quantidade de tempo muito maior. Ele ocupa por 100 milésimos de segundo, 200 milésimos de segundo, ou seja, ele chega lá, ele ocupa e ele não larga mais. Deu para entender? E qual que é a diferença então do antagonista não competitivo? O antagonista não competitivo ou indireto ou fisiológico é aquele que ele não se liga ao receptor, ele não tem afinidade nenhuma pelo receptor. Ele vai produzir o efeito antagonista de outras formas, bloqueando a liberação do mediador, impedindo a produção do mediador, a liberação dele, enfim, de outras formas. E o antagonista alostérico ou alotrópico, ele vai se ligar em um outro sítio, mas não um sítio que o antagonista e que o agonista se ligam. Deu para entender, pessoal? Então, voltando aqui para a nossa curva dose-resposta, o mediador endógeno é o fármaco que tem afinidade pelo sistema receptor e consegue ativar ele, ou seja, ele tem eficácia. O agonista pleno também é o fármaco que tem afinidade e também tem eficácia, mas o que pode acontecer é que alguns agonistas plenos conseguem ativar o receptor de forma semelhante ao mediador endógeno e outros precisam de doses maiores. E o que é o agonista parcial? O agonista parcial é o fármaco que tem afinidade pelo receptor, mas ele não consegue produzir a mesma resposta, ou seja, ele não tem a mesma eficácia. E o antagonista competitivo é o fármaco que ele tem afinidade pelo receptor, mas ele não consegue ativá-lo, ele só ocupa espaço. E quando nós falamos de antagonista competitivo, nós temos duas situações, que é o antagonista reversível, que é aquele que ocupa o receptor por um tempo pequeno, porque a constante de dissociação dele é maior do que a constante de associação. E temos o antagonista irreversível, que é aquele que ocupa o receptor por um tempo muito grande, porque a constante de associação dele, K1, costuma ser maior do que a constante de dissociação, K-1. E espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é agonista, antagonista, agonista reversível e irreversível. Para montarmos essa aula, claro, né? Como sempre, a Bíblia Azul da Farmacologia, mais Hang Daily, Farmacologia, Farmacologia de Golan, Farmacologia de Katsung. E se você conhece outro livro muito legal, indica pra gente aqui também nas nossas referências. E eu só tenho a agradecer a você que chegou até agora, aguentou toda essa falação aqui no nosso vídeo. Beleza? Muito obrigado. Tá precisando estudar farmacologia? Canal Sinapses é o lugar. Agora recomendo o nosso vídeo para os outros colegas. Curte o nosso vídeo. Grande abraço, até mais.